Criançada, lembra daquela nossa dinâmica daquele dia? O padre ganhou mais santinhos para partilhar com vocês. Se os pais soprarem no ouvido das crianças, não tem salvação, eu já falei. Então eu vou fazer a pergunta, vou escolher, e aí quem me disser a resposta correta, que a Assembleia aprovar, vai ganhar um santinho. Isso aqui, ó, dá até para dormir. Temos Carlo Acutis e temos Santo Antônio, olha só. A pergunta que eu tenho para fazer para você. O que nós acabamos de ouvir no Evangelho? Não faz a menor ideia, você não tem vergonha de me falar desse jeito, não? Eu não faço a menor ideia. Vamos tentar mais. O que nós acabamos de ouvir no Evangelho? O que nós acabamos de ouvir no Evangelho? E você? E você? Gente, o que está acontecendo? Você sabe? Me chamou de tio. Poxa, não, vou próximo. Diga-nos. Sobre pobreza e dinheiro? Vocês aprovam essa resposta? Aprova. Quem que você quer, Santo Antônio ou Carlo Acutis? Tem mais um, hein? Agora vai ser da primeira leitura. O que falava a primeira leitura? Alguma criança? Agora nem vou indicar mais a criança. Da primeira leitura. O que a gente falou na primeira leitura? Pode ser o Evangelho, então, se for uma resposta diferente. Aqui. Honestidade. Olha, aprovado? Sim. Pronto. Eu sei que tem um monte de gente rindo das crianças aí, mas eu aposto que se eu perguntasse para vocês também não iam saber responder. Você acha que eu não conheço vocês? Bem, então vamos iniciar a reflexão desse Evangelho. Isso que eu acabei de fazer, na verdade, é um exercício para que vocês sempre prestem atenção nas leituras. Quem sabe um dia o padre pode dar um presente para vocês. Mas não é pelo presente, é pelo conteúdo. Bem, já faz mais ou menos uma semana que toda a nossa liturgia, das leituras, Salmo e Evangelho, estão falando diretamente sobre o dinheiro. Diretamente. Inclusive, eu gostaria até de iniciar essa reflexão, além do texto que a gente acabou de ouvir, de um trecho do Salmo da sexta-feira. Olha só que interessante. Ninguém se livra da sua morte por dinheiro, nem a Deus pode pagar o seu resgate. A isenção da própria morte não tem preço, não há riqueza que possa comprar, nem dar ao homem uma vida sem limites e garantir-lhe uma existência imortal. Se você não estiver satisfeito ainda, olha a primeira leitura. Os que desejam enriquecer caem em tentação e armadilhas, em muitos desejos loucos e perniciosos que afundam os homens na perdição e na ruína, porque a raiz de todos os males é a cobiça do dinheiro. Por se terem deixado levar por ela, muitos se extraviam da fé e se atormentam a si mesmos com muitos sofrimentos. Olha só quantas palavras bíblicas direcionadas a isso. Essa primeira leitura mesmo de hoje que nós ouvimos tem quase 3.000 anos que foi escrita. O Evangelho, 2.000 anos, e com falas tão atuais, da preocupação com o dinheiro. E olha, às vezes eu fico me perguntando para essas nossas crianças, né, que estão aí, serão o futuro do nosso país, do nosso mundo, o que será que elas mais escutam em casa? Será que elas mais escutam os pais falarem de Deus, chamar para rezar? Ou será que mais escutam os pais falando e reclamando só de dinheiro? É porque o dinheiro está culto, é porque o dinheiro não sei o quê, porque o dinheiro mesmo vai dar, que o dinheiro não sei o quê, que o dinheiro não sei o que lá. E aí, por que eu estou trazendo essa preocupação? Porque senão, essas crianças vão começar a trocar de lugar o que ela tem que se preocupar mais. Porque se meu pai e minha mãe, que são meus exemplos, só falam em dinheiro, a minha vida eu tenho que voltar toda ela para isso. Já parou para pensar nisso? Então, cuidado para que nós, primeiro, não invertamos o lugar. Porque se a gente adorar a Deus, não podemos adorar ao dinheiro. E se a gente adorar ao dinheiro, não conseguiremos adorar a Deus.
Quando a gente olha, por exemplo, para os países, né, como a Europa, o continente europeu, desculpe, os países da Europa, nós vemos o quanto que o número de ateus está crescendo assim vertiginosamente. Porque uma troca de valores. Agora, o que sustenta a minha vida não é mais a espiritualidade, não é mais a intimidade com Deus, é uma vida que o dinheiro me provê tudo o que eu preciso. E aí, por isso, eu esqueço de Deus. Gente, o problema não é ter dinheiro. O problema é quando só Ele ocupa todos os nossos espaços interiores. O problema é quando, em nome dEle, a gente usa da corrupção ou da maldade para crescer em cima dos outros. Outro dia eu estava fazendo uma conta, né? Pensando assim, se eu quisesse ter uma fortuna próxima do homem mais rico do planeta, quanto precisaria ganhar por dia para que em 30 anos, né, eu tenho 30 anos de vida, né, eu alcançasse algo similar? E aí fui lá fazendo uma conta, né, com o meu amigo ChatGPT, e aí chegamos à conclusão de que eu precisaria ganhar 36 milhões de dólares por dia para ter hoje algo próximo àquilo. Imagina só. Agora me diz com honestidade, não quero defender nem atacar, mas você acha mesmo que eu conseguiria ganhar 36 milhões de dólares, mais de 100 milhões de reais por dia, sem que isso passasse por cima de ninguém? Sem que isso tirasse a comida de uma pessoa sequer, sem que isso agisse com injustiça com alguém? Não sejamos ingênuos. Não sejamos ingênuos. E é interessante que a problemática do dinheiro tem sido algo muito forte no mundo, porque o desejo e o colocar o dinheiro em primeiro lugar é um sistema que mata o ser humano. Quando nós vemos, por exemplo, no Brasil, em que nós elegemos, né, pessoas, elegemos políticos para nos representar, e eles são aqueles que mais às vezes nos roubam. Esse roubo tem um preço. Não é só a nossa vida ficar um pouco mais difícil. É de gente que vai morrer também por conta disso. É um hospital que não vai conseguir atender direito. É uma via pública que não vai estar bem pavimentada para poder circular o povo. E por aí vai. A ganância mata. Em maior ou em menor escala. O que Jesus nos ensina é viver uma vida desapegada ao dinheiro. O dinheiro em si não é a fonte do problema. A fonte do problema é o nosso apego a ele. É a nossa adoração a ele. É a gente renunciar até nosso tempo de qualidade da nossa família em nome de um cascalho a mais. Em nome da gente perder a infância dos nossos filhos crescendo, porque eu vou fazer mais, porque eu quero construir isso, eu quero comprar aquilo, eu quero arrumar tal coisa. Que a gente possa sempre encontrar o equilíbrio entre aquilo que nos sustenta e nos dá vida, ao mesmo tempo com aquilo que realmente tem de valor. Colocar o que tem valor no lugar do que tem valor. E aí eu gostaria de parabenizar hoje uma coisa que eu tenho visto aqui na comunidade, que no geral nós vemos na igreja, que é uma coisa inspiradora. Jesus nos ensina a fazer as coisas não mais pelo prendimento do amor, mas oferecer-se, porque nós somos administradores. Já perceberam que nesse evangelho, Jesus ele deixa claro que o patrão tem administradores, não tem donos. Tudo que você diz ser seu, não te pertence. Se a gente for olhar com muita honestidade, você só administra agora. Ah, padre, mas eu acabei de comprar uma casa. Você administra ela. Porque vai chegar um dia que você vai passar ela para outra pessoa, ou vai vender, ou alguém vai destruir ela, vai construir um predinho, vai fazer um cemitério no lugar se quiser. Mas é só administração. E o que eu queria então elogiar é todo mundo que nesta comunidade faz isso tudo acontecer sem preocupar-se com o dinheiro. Além da questão das ofertas e tal, eu estou falando de algo ainda mais poderoso do que isso. Por exemplo, aqui hoje na nossa comunidade, tem um grupo aqui fazendo almoço para levar para o pessoal do pedal, que vai voltar e retornar tudo isso para a comunidade, eles estão ali de graça.
nossos catequistas aqui da comunidade que ensinam essas crianças, param um tempo do seu dia para vir aqui, para ter paciência, para poder ensinar. As pessoas que trabalham na Pascom, no dízimo, como ministros, como coroinhas, na música, na acolhida, em quantas outras pastorais desta igreja, somos cerca de 30 pastorais de pessoas que dedicam seu tempo em prol da vida do outro. Isso, gente, valor nenhum no mundo compra. A experiência de oferecer-se aos outros aquilo que Deus deu de melhor para nós, não tem dinheiro que pague. A gente pode até vender um pouco o nosso talento, mas quando a gente oferece ele gratuitamente, aí a gente descobre que o valor dele é muito maior do que o quanto a gente cobra. Que a gente possa perceber e enxergar nesse jeito cristão de fazer a vida do outro melhor, porque o centro da minha vida não é o dinheiro, mas é o outro. Ali a gente percebe a felicidade. E eu vou partilhar com vocês uma coisa. Vocês sabiam que os padres religiosos fazem voto de pobreza? Diferente da diocese, nós fazemos um terceiro voto. Nós temos o voto de castidade, de obediência e de pobreza. Todas as congregações religiosas, tanto masculinas quanto femininas. E é interessante que esse voto gera em nós um desprendimento muito saudável. É óbvio que a gente utiliza-se do dinheiro para viver e para fazer as coisas. Mas, por exemplo, por ter esse voto, eu e quem for religioso, não podemos ter nada além do meu celular, do meu computador e das minhas roupas. Que, diga-se de passagem, 90% foram vocês que me deram. E é interessante isso, por exemplo, hoje eu vou embora, não quero mais ficar na igreja, desisti de ser padre. Aquele carro que eu uso pertence a essa paróquia. A casa que eu moro pertence à Igreja Cristo Rei. Então eu só vou embora com isso que eu acabei de falar para vocês. E eu partilho isso com muito orgulho, porque eu acho que isso me protege da ambição de querer enriquecer. Para que eu vou enriquecer se eu não tenho nem o que fazer com esse dinheiro? Por outro lado, desde que eu assumi esse voto, eu nunca fui tão rico internamente na minha vida. Nunca. Eu nunca fui tão feliz, tão realizado e nunca me faltou nada. Nunca me faltou nada. Às vezes, sem fazer nada, sem cobrar nada de ninguém, chega uma pessoa aqui, padre, eu trouxe aqui um doce de leite para o senhor. Padre, eu trouxe aqui um biscoito, um pedaço de bolo, trouxe uma camisa. E eu fico assim, tá vendo? A gente não precisa viver uma mentalidade de um dom comercializável, mas sim de uma vocação que se doa. E é quando a gente se doa, é que a gente adquire uma moeda que o caixão leva na gaveta. A gente ouviu que o caixão não tem gaveta, não é verdade? Mas tem uma gaveta escondida que ela leva a moeda da caridade. Essa é a única moeda que acompanha a gente no reino dos céus. Que a gente possa então dedicar a nossa vida a valorizar essa moeda, a enriquecer-nos de gestos de caridade, de cuidado, de amor e de respeito. É por aí que Deus nos toca, é por aí que Deus nos chama. Que nós possamos sempre colocar no centro o que importa. Se a gente coloca o dinheiro no centro, a gente vai se esquecendo dos irmãos, se esquecendo de nós mesmos, se esquecendo dos valores e vai acreditando que podemos fazer qualquer coisa para aumentar a riqueza do dinheiro. Agora, se a gente muda para outra riqueza, nós faremos também de tudo para que a vida do outro e a nossa seja cada vez mais fiel a Deus. Então, por um instante agora, para refletir tudo isso, feche os seus olhos. E vai pensando no seu coração hoje, como anda a sua relação com o dinheiro? Você vive hoje em prol do quê? Em ganhar mais e mais dinheiro? Ou em ser mais e mais feliz ao lado de quem você ama? Será que para seus filhos, netos, do que mais você tem falado? De Deus ou do dinheiro?
Será que quando você olha para as suas crianças, elas estão mais preocupadas com o quê? Em aprender a rezar ou aprender a ganhar dinheiro? Que a gente possa encontrar a justa medida e o equilíbrio. Porque o equilíbrio é a chave da leveza de nossas vidas. Que a gente veja o dinheiro não como nosso inimigo, não como um problema, mas como uma fonte de ajuda mútua. E que no fundo só enriquecemos mesmo quando toda a comunidade se enriquece conosco. Que nós possamos continuar fazendo o que estamos fazendo, doando nossos dons a esta comunidade, levando às quartas-feiras comida para quem está em situação de rua, aos sábados visitando a casa de quem está sem condições de cuidar dela, aprendendo a levar e juntar o alimento para distribuir para as nossas comunidades e nossas casas carentes aqui. É assim que a gente multiplica. E a maior prova do quanto que a caridade multiplica os nossos dons é olhar para esta igreja aqui hoje. A personificação de uma igreja viva, porque está em contato e intimidade com Jesus. Vocês não vêm aqui para me escutar fazendo piada. Vocês não vêm aqui para me escutar brincar só sobre as coisas. Vocês vêm aqui porque vocês buscam a intimidade com o Senhor. E saem daqui melhor ainda do que entraram. Saem daqui com uma riqueza que eu não estou fazendo um pix para cada um de vocês. Vocês saem daqui com uma riqueza para dentro do coração. E essa riqueza não vem de mim. Essa riqueza vem da palavra e da Eucaristia. E é por isso que eu tenho tanta tranquilidade em oferecer isso para vocês. Porque eu sei de onde vem. E eu sei que não tem nada mais valioso nessa vida do que eu ofereço para vocês aqui hoje. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.